literatura, isso. E aqui tem os livros deles, para depois vocês darem uma olhadinha, para conhecer. Depois, se vocês quiserem, a gente vai ter um tempo para fazer perguntas, tá? Então, espero que vocês aproveitem esse momento, esses dois autores clássicos, famosos dentro e fora do nosso país. Então, aqui hoje é para vocês, tá bom? Eu sou Silvia Castro, eu sou atriz, contadora de histórias, escrevo livros, um dia vocês vão me chamar de escritora e professora, tá bom? Então vamos começar. Lá na África do Sul, na cidade do Cabo, existia uma aldeia de pessoas muito simples. E o maior desejo deles era sempre andar descalço. Eles adoravam ficar nas areias, brincar, conversar. Nessa aldeia tinha uma grande árvore, baobá. Só que havia um problema. Quando eles tinham que ir aos centros urbanos, como é que eles iam fazer descalços? Eles não gostavam, só queriam andar descalços. Então, um grande sábio do lugar teve uma ideia. Adquiriu assim muitos sapatos, todos os tamanhos, sapatos masculinos, sapatos femininos, e colocou ali na beirinha do baobá. E falou para eles: toda vez que vocês quiserem ir a algum centro bem longe daqui e tiverem que usar sapatos, vocês podem escolher um desses sapatos aqui. E estava tudo bem. Ele já ia lá para escolher os sapatos, e disse: mas por onde os nossos pés caminhavam. Muito obrigada, pode aplaudir a história. Então, eu vou passar a palavra aqui para o Júlio Braz e depois para o Rogério Braz. Bom dia! Bom, gente, assim, eu já deu nome, mas eu tenho uma pequena detalhe, uma peculiaridade por ter sido convidado. Há muito tempo atrás, no século passado, a minha verdade, é um instrumento africano. Bem, um tambor poderia ser, mas não é. Isso aqui é uma imbira, chama-se imbira, é do Zimbábue. Ele é conhecido também como piano de 2 dedos. Você só toca com 2 dedos. É bonito o som dele? Em África eles dizem que esse som é tão bonito que ele sobe até chegar aos céus. Tem alguém aqui que toque teclado ou piano? Algum autor aqui? Ninguém? Gente? Você? Eu posso levar o prato para comer.
vou cantar, você vai ver como é que faz. Silvia, já que você contou uma história sobre a tartaruga, eu vou explicar o porquê. Na África eles têm um grande respeito ao mais velho, porque eles acham que uma pessoa viveu muitos anos, ela tem muita coisa para ensinar, ela deve ser mais inteligente. E como a tartaruga é um bichinho que vive muitos anos, pode chegar a 100 ou até 200 anos, como eu vi nas Ilhas Galápagos, as histórias dela sempre é muito esperta. É uma história curta, mas que diz assim: a tartaruga está voltando para casa, mas como ela anda muito devagar, a noite vem, cobre a floresta e a tartaruga, ela não vê uma armadilha que os homens cavaram no meio do caminho. Um buraco profundo coberto por folhas de palmeiras. A tartaruga pisa ali, plum, cai dentro do buraco. Mas ela não se machuca e nem perde a calma. Ela fica ali pensando para ver como é que ela vai conseguir sair daquele buraco tão profundo. Nisso, pelo mesmo caminho, tem o leopardo, enorme, grandalhão. Ele também não vê a armadilha e cai dentro do buraco. A tartaruga, da mesma hora, começa a gritar para o leopardo: você não é educado, você não bate na porta da casa dos outros antes de entrar, sai daqui, rua. O leopardo fica tão zangado com aquele bicho pequenininho gritando com ele, que ele agarra a tartaruga e joga ela para fora do buraco. A tartaruga vai andando para casa e o leopardo fica preso dentro da armadilha. Uhul! Bairro, na Casa Bacana, com vista para o mar, lá na favela da Bahia, no Parque União, lá nas palafitas. Não, eu morava lá nas palafitas que não existe, virou a minha desenha passou por cima. Como era palafita, não tinha quintal, eu ficava dentro do barraco confinado com a minha irmã. E só tem uma coisa pior do que vem cá com a irmã: dançar com a irmã. Quando você dança com a irmã, o seu destino está atrasado. Você é tão ignorante, tão ineficiente, que não consegue arranjar uma menina para dançar. Tem que dançar com a irmã. Então, assim, aí chegou lá, ele me apresentou o editor, e aí o editor, ele falou que eu era escritor, blá. Aí o editor falou assim: você escreve literatura infanto-juvenil? Quando eu comecei a escrever, eu falei assim: nunca vou dizer não sobre uma pergunta. Aí quando ele falou assim: você escreve literatura infanto-juvenil? Eu falei: sim, nunca tinha escrito. Aí ele falou assim: e tem alguma coisa pronta para o juvenil? Eu falei: tem. Mas como eu ia voltar para o Rio de Janeiro, a viagem do Rio para São Paulo de ônibus, 16 horas. Eu saí do Tietê assim, com uma história na cabeça, e quando cheguei no Rio já tinha uma história, que virou um livro chamado Saguairu, que é a história de uma caçada, de um lobo, de um lobo guará no Pantanal. E aí, quando eu voltei para entregar lá, o editor tinha sido mandado embora. Aí a pessoa ficou no lugar e não se interessou. Aí o que eu fiz? Fiz igual o Rogério, só não fiz tantas cópias, né? Eu mandava o livro para outras editoras. Só que como eu sou mineiro, você sabe que dizem por aí que mineiro é um pouco muito desconfiado, né? Para saber se o cara havia lido ou não, eu peguei um truque que eu aprendi com um escritor que é o meu grande escritor da minha vida. Eu passava a cola aqui, bem direto, porque se alguém tivesse um livro, soltava a folha, né? Aí eu sabia que era folheou, leu. Nas 4 primeiras vezes, voltou para lá. Não leu. Nem abriu.
Mas mandaram uma carta linda, né? Assim, o senhor tem muito talento, blá blá blá. Eu estou escrevendo agora, porque eu fico pensando naquele livro, naqueles personagens, o tempo todo posso estar viajando, né? E então é isso, o livro é igual filho. Eu gosto de todos, eu não tenho assim um favorito, né? São todos meus filhos queridos. Fazer. Então eu nunca tive essa experiência de escrever uma história que eu não queria escrever. O Júlio talvez não, porque o Júlio recebia muita encomenda, né? Você fazia história em quadrinhos, fazia livro de bolso, às vezes tem um assunto que pedem a você, né? Mas eu nunca tive esse problema. Bom, assim, eu tive, gente. Porque assim, eu trabalho com um monte de editora, eu só faço isso, eu vivo escrever, então. E aí, uma das editoras que eu trabalho até hoje é a editora FTD, que é uma editora de padres, irmãos maristas. E aí um dia o Joaquim, o irmão Joaquim, que era o nome dele era Charles Darwin. E ele fez uma viagem, isso há 200 anos, que ficou muito famosa. Ele fez uma viagem de navio, deu a volta ao mundo, e para fazer uma série de pesquisas, estudar os animais, os povos, os diferentes países. E eu li o diário dele, e ele passa pelo Brasil justamente quando o Brasil ainda tinha escravidão. E ele ficou horrorizado de ver como a maneira como os escravos eram tratados aqui no Brasil. E ele escreve uma carta, está lá no diário dele, ele escreve uma carta para a mãe dizendo que ele jamais colocaria os pés dele novamente num país onde houvesse escravos. E eu, quando li tudo isso, eu fiquei impressionado. O que eu fiz? Eu aproveitei, já que o Darwin passou pelo Brasil, e ele viu aqui muitas injustiças cometidas contra os escravos, no livro, eu inventei, aí que vem a coisa do escritor, que ele conhece um menino negro, brasileiro aqui, que sabia desenhar muito bem, e ele leva esse menino com ele compra a alforria, compra a liberdade dele e leva esse menino no navio junto com ele, né? O menino vai dar a volta ao mundo com ele também. O menino desenhava muito bem e ele vai fazer os desenhos que fossem os desenhos aqui da história, entendeu? Então a gente cria, a gente inventa também, mas